Quando eu tinha já entre os 9 e 10 anos, eu já bebia. Eu pegava a bebida escondida do meu pai, eu pegava as garrafas que ele tinha de pinga em casa e eu tomava escondido. Eu lembro que eu ficava bêbado, eu chegava a ficar como doente, já chegou a me dar febre por causa disso. E eu não sabia porque eu ficava deitado na cama, minha mãe me dava remédio, ela não sabia que era porque eu tinha bebido, Meu de ter Deus. bebido tanta pinga que meu pai tinha em casa. E, e aí foi quando começou. Tudo começou através da bebida, do álcool. E eu fui crescendo com 11 anos, eu comecei a fumar, pegando cigarrinho escondido também, sempre do meu pai. Uma bituquinha que ele jogava ali, eu pegava e ia atrás da casa, fumava. Então eu comecei aí também a fumar. Com 12 anos eu já fumava maconha, Meu Deus. conhecia a maconha. É, e já com 13 anos eu já cheirava cocaína Jesus. e já tinha provado crack também, fumava crack. Então a minha vida, ela desde quando eu comecei com álcool, aí com 9 anos, 9 10 anos, a minha vida sempre foi, eu nunca saí desse ciclo, eu fui só agregando coisas malas. Um abismo chama outro Um abismo. abismo chamando outro abismo, um abismo chamando outro abismo, da bebida, chamou a maconha, e Misericórdia. assim foi. Então a minha vida ela foi sempre ela girou em torno disso, em torno dos vícios, da droga, Vícios a partir já dos 10. dos 10 Aos 17, já com filho. já com o filho. E e eu tive um problema também muito sério também, de todos os vícios, de tudo aquilo que Deus me libertou, de tudo que eu sou liberto hoje, que é dos vícios da droga, do cigarro, de tudo isso, eu tive um vício muito forte com a pornografia. Cara, e eu te falo de verdade que isso tem um poder tão forte na vida do homem e na vida das mulheres também, porque a gente vê que Sim. hoje tem muitas mulheres que estão aí também mergulhadas nisso, perdidos nisso. E de tudo que Deus me libertou, de tudo que Deus me libertou, o que mais me custou foi a pornografia. Meu Deus. Foi a pornografia. Eu imaginava que isso, porque eu conheci muito jovem, muito jovem. Eu tenho lembranças, eu faço assim, porque quando a gente mudou para uma certa casa no Brasil, eu lembro que eu tinha 7 anos. Então, antes disso, eu já vivendo em outro lugar, eu já conhecia, não a pornografia, eu já conhecia a tema da masturbação e essas coisas. Aham. Então, desde os 5 anos, por aí, eu já tinha Hum, essa tendência para esse lado da sexualidade. Você começou muito precoce tudo. Muito, muito. Meu Deus. E quando eu já tinha já lá pros 9 10 12 anos, foi quando eu tive a experiência com a pornografia. E aí eu achava que isso era uma coisa normal, uma coisa de homem. Os homens faziam, às vezes eu via alguns meninos maiores com revistinha. E eu comecei a me interessar e ver isso, aquilo, e fui me aprofundando e mergulhando. E nunca me preocupei em, em deixar. Porque eu penso que é uma coisa normal. E me lembro, muitas vezes eu via na televisão programas assim que passava de igreja e o pastor falava: "Você que tem vício com pornografia e não consegue deixar". Eu ria, porque eu falava assim: "Cara, como isso pornografia você não tá metendo nada igual a droga que você tá consumindo assim? Como que isso vai te viciar? Como que isso vai Hum, te aprisionar?". E eu achava que isso era mentira. Eu falava: "Esses pastores, né?". E eu seguia, sempre vendo, sempre, cara, mergulhado mesmo, mergulhado mesmo. Eu já cheguei, olha pra você ver o tão forte que isso, a influência que isso foi na minha vida. Eu já cheguei a passar 12 horas vendo, 12 meu horas Deus. Seguidas. seguidas de eu chegar em casa, pero é que era como se fosse uma junção assim da droga com isso. Então eu saía, eu bebia e eu cheirava muito pó. Então quando eu chegava em casa à noite, eu entrava na minha habitação, fechava a porta e ali eu começava a ver. E eu passava 12 horas vendo. 12 horas Jesus. vendo isso direto. Cabeça cozinhava.
E eu falava assim, uau, e já aconteceu muitas vezes, antes de eu vir pra Cristo, de eu pegar, que eu tinha na época, era DVD e essas coisas, e eu jogar fora. E eu pegar e jogar fora, jogar no mato, assim, e passava um tempo, depois eu ia lá no mato procurar, eu buscava aquilo de novo. Cara, e foi uma luta, uma luta, uma luta, uma luta tremenda, 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 tremenda. E depois que eu me converti, depois que eu conheci a palavra de Deus, que eu decidi vir para Cristo, cara, isso era um pesadelo na minha vida. Porque quando eu comecei a ir pra igreja, quando eu fui pra igreja no começo, eu ainda tinha. O meu foco, pra mim, principal, era droga, Aham. bebida e cigarro. Eu achava que isso era o mal. E esse tema da pornografia, não. Eu falei, é só eu não ver, é só eu não assistir, é só eu não. Então eu comecei. Aí quando eu fui me converti, tive a revelação de o quão mal era isso. De quanto isso desagradava a Deus. E eu falei, não, chega. Eu não quero isso mais pra minha vida. E eu já não vou ver mais isso e tal. Cara, aí foi quando começou a maior batalha da minha vida. Jesus. A maior batalha da minha vida. De verdade, não foi para mim ir para a igreja a primeira vez, não foi. Não foi para deixar droga, não foi para deixar bebida. Isso saiu de mim assim, ó, como se Deus tivesse pegado com a mão e tirado. Mas agora para mim deixar ao vício da pornografia, isso foi a maior batalha, te digo. Meu Até hoje é a maior Deus. batalha. Até hoje eu tenho que vigiar com isso. Até hoje. Hoje eu sou Eu casado. acho que é aqui interessante, desculpa te cortar, João. O pessoal de casa entendeu o que ele vai falar agora. Prestem atenção. Isso aqui serve também para qualquer vício, na verdade, João. Sim. Desculpa te cortar, Não, mas não, não. prossiga. Sim, sim. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa. Eu tenho 2 filhos com ela. Tenho um que ela já era de um relacionamento Uhum. dela. Mas é meu filho, porque eu tô ali, eu cuido, eu dou educação. Eu tenho um filho com ela que vai cumprir um ano agora, dia 13. E ela tá grávida de 3 meses. E hoje, eu casado, depois do meu casamento, eu ainda tenho que vigiar. Eu me cuido para não ficar tempo sozinho. Eu não gosto de ficar tempo sozinho em casa. Não perco tempo, às vezes, vendo coisas no celular, porque às vezes pode saltar alguma coisa. E eu sei que aquilo, uma coisa leva a outra, como você disse no começo, um abismo chama outro abismo. Então, eu tenho que estar sempre vigiando, Amém. cuidar com certas conversas. Ou às vezes você está trabalhando e uma pessoa vai falar de fulana, de uma menina, ou isso, aquilo. Cara, tapa seus ouvidos, sai de perto, desvia seu caminho. Amém. Porque isso é terrível. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É uma influência muito forte. Tem pessoas. Às vezes eu não comento muito isso. Eu estou aproveitando a oportunidade hoje para falar sobre isso. Porque tem pessoas que não crê nisso. Pensa que não, é porque você é doente. Você não sei, você é um caso diferente. Tem pessoas que ri, tem pessoas que acham engraçado, tem pessoas que acham que você era não sei, como se fala, um maníaco, não sei por isso, sabe? Um louco, Uhum. demente por isso. Só que não, só que quem passa por isso sabe. Da mesma maneira que tem pessoas que estão enganchadas na cocaína, que tenta sair, que não consegue, sempre vai e volta, como pessoas com a maconha É também, que eu isso já aí. vi pessoas com a maconha, deixa a maconha, joga fora, passa um tempo, volta, tá de novo naquilo ali, tá enganchado, tá preso naquilo ali. Cara, a gente precisa mudar seus hábitos, a sua rotina, você precisa. A vida a vida com Cristo, como diz assim, às vezes as pessoas elas esperam um milagre que Deus vai chegar e vai fazer assim. Deus, ele tem poder para ele fazer. Isso mesmo. Só que o que vai agregar na sua vida? O que você vai aprender com isso? Você vai ser uma pessoa fraca. Você não vai lutar com nada, você não vai conseguir ter essa capacidade, você não vai ter força para vencer nada. Então tem batalhas que Deus deixa. E eu creio, eu tinha comigo uma coisa que me ajudava muito é a palavra que Paulo falava, que ele fala assim, que ele tinha um espinho na carne. E daí, quando eu entendi essa palavra, eu falava, uau, isso daqui é o meu espinho na carne. Esse vício, essa influência da pornografia na minha vida era o meu espinho na carne. Porque isso não me deixava sair da presença do Senhor. Meu Deus. Porque eu sabia que se eu saio, se eu pegar isso, eu sei para onde eu vou. Eu sei Uhum. o que vai acontecer com a minha vida.
Então, já aconteceu, olha pra você ver, já aconteceu comigo várias vezes de eu tentar deixar, e já aconteceu de eu estar em casa, dentro de casa, e aquela vontade vir, e eu pegar e falar assim, eu não vou, eu não vou. E eu pegar, sair de casa, e eu caminhar até um monte que tem ali em Praça Elíptica, aqui na Espanha, já quando eu Aham. venho pra cá. Eu caminhar até um monte em Praça Elíptica e falar assim, eu não quero, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Glória a Eu Deus. chegar no monte, eu orar, e pedir pra ele me ajudar, ele me tirar naquele momento, eu Aleluia. conseguir ir embora e dormir naquela noite. E eu falava, não, tranquilo. Passava um dia, 2 dias, eu caía de novo. E quando eu caía, eu não ia pra igreja. E minha irmã já falava assim, João, aconteceu alguma coisa? E eu falava, não. E, e até que um dia eu expliquei pra ela a minha situação. Então a pornografia, ela é um pecado que, cara, ela destrói, destrói, destrói. Ela acaba com a sua vida em todas as áreas. Você não consegue ter muita. Você não consegue ser social, você se afasta, você. Cara, você às vezes você começa. Você não vê, não dá o verdadeiro respeito e valor às mulheres. Você vê elas como um objeto. Começa, você se encerra, você deixa de querer viver uma relação, às vezes com uma mulher, com uma pessoa, querer buscar a sua vida, querer fazer sua família, você já não. Sabe? Isso, ela te mina, ela te suga, tudo isso. E eu tive uma experiência muito forte com isso uma vez, que eu tava vendo aquele Pablo Marçal, Aham. e, cara, eu vejo, ele é um cara de muita sabedoria em muitas coisas. Tem muitas coisas dele que eu gosto Perfeito. de ouvir e agregar. Eu não vou colocar todas as coisas, porque tem muita coisa ali também que eu não Também não concordo. E concordo. eu não posso ter ele como um guia espiritual, Isso. sabe? Mas tem muita coisa, ele tem muita sabedoria, muito conhecimento. E uma vez ele falou uma coisa, cara, eu fiz isso em prova e realmente eu vivi isso. Ele falou assim, ó, que ele foi uma pessoa que teve esse vício, ele teve esse problema. E ele falou assim, ó, um dia eu orei e falei pra Deus, falei assim, Senhor, mostra pra mim como o Senhor vê isso. Como que o Senhor vê? E, cara, um dia eu cheguei em casa, eu, eu tinha fumado ainda, eu tinha fumado maconha, e deu aquela vontade, eu sabia que eu ia cometer esse pecado outra vez da pornografia, e eu peguei e orei, falei assim, Senhor, mostra pra mim como o Senhor vê isso. Revela pra mim, mostra pra mim. Cara, foi uma experiência tão tremenda que quando eu peguei o telefone, que eu coloquei, que eu vi os demônios. Eu não Jesus. via pessoas. Eu não via pessoas. Não é tipo assim, a pessoa tá ali e um demônio atrás. Não. As pessoas eram demônios. Eram demônios, demônios, demônios. Cara, foi tremendo aquilo. Foi tremendo. Eu vi, literalmente, eu vi isso. Eu olhava no telefone, eu falava, não é possível. Se eu olhava, era demônios. Era todos demônios. Todos Meu demônios. Deus. E aí, cara, eu comecei com essa luta. Comecei com essa luta. Orando, pedindo pra Deus, eu jejuei. Eu jejuava e passava um tempo, isso vinha de novo, caía de novo. Aí eu comecei a ficar cada vez mais tempo limpo, assim, digamos Amém. assim. Antes, cada 3 dias eu caía, comecei a uma semana, 12, e assim foi. Pouquinho, despacio, pouquinho a pouquinho. Mas ainda hoje eu sou muito cauteloso com isso. Eu sou muito cauteloso. Muito cauteloso. Eu não tenho problema de passar em frente a um bar. Claro, eu não vou ficar dentro de um bar ali com bebida, com cigarro, todas essas coisas. Não vou também. Mas eu não tenho problema em passar. Eu não tenho problema de estar trabalhando e uma pessoa estar fumando aqui perto de mim. Eu não tenho problema. Não tenho problema uma pessoa estar bebendo do meu lado. Não tenho problema. Isso eu sei que não me leva. Mas agora esse tema me assusta. Eu tenho que estar sempre vigilante, sempre como os vigias, como chama? Os atalaias, tem que estar sempre ali vigiando. Amém. Vigiando, tem que estar sempre guardando. Cara, e hoje, pra honra e glória do Senhor, eu me mantenho posicionado. Eu me mantenho firme Aleluia. e forte nisso daí. Mas eu deixo pra todo mundo, você que tem problema, você que consome, ou que seja poucas vezes, Aqui, ó. tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Não deixa. Não permita que isso destrua sua casa, sua família. Deus tem algo precioso para a vida de cada um. Deus tem algo tremendo. E esse vício, isso que às vezes para você hoje nem seja um vício, talvez para você seja não sei, um hobby. Você vê um pouquinho ali para te. Cuida disso, cuida, vigia, porque eu sei o quanto
é terrível. O quanto isso consome, o quanto isso te tira da presença de Deus, o quanto isso desagrada ao Senhor e o quanto isso vai te amarrar, vai te aprisionar e você não vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para sua vida. O pecado, ele não te deixa você avançar da mesma Não, maneira que não me deixava. Não me deixava avançar, não me deixava conquistar nada. Eu meu não tinha Deus. carro, eu não tinha moto, eu não tinha roupa boa, eu não tinha nada. Sempre trabalhei. Desde os meus 15 anos eu comecei a trabalhar na serralheria. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde na serralheria, trabalhando com solda, e das 6 a 1 da manhã eu trabalhava num restaurante, numa pizzaria italiana. Eu era barman, eu fazia as bebidas. Então eu tinha 2 empregos e nunca consegui nada na minha vida. Jesus. Agora vê se vale a pena você viver uma vida assim, uma vida de pecado, uma vida sem você conquistar nada aqui na terra e no final você ainda ser condenado, você não reinar com Cristo. Sabe? Vale muito mais a pena Amém. a gente renunciar, se esforçar, se dedicar a isso, a cumprir, a obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência a Deus é ela que te vai fazer. Mesmo se você cair, eu falo pra você, se você cair hoje, se você tá lutando contra um pecado, e você cair, não saia, não abandona a presença de Deus. Volta para Deus, volta para Amém. Jesus. Aleluia. Arrependa-se, ora, pede para ele, fala assim, Jesus, eu não posso, eu não consigo, me ajuda. Eu já teve situação de eu chegar do trabalho e eu tomando banho em casa e eu com aquele desejo de pecar, aquele desejo de consumir pornografia, de pecar. E eu tomando banho, eu chorando, já chorando, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia. E eu orava e eu pedia para Deus, falava assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero. E eu saí do banheiro, entrar no quarto, abri a minha Bíblia e falei assim, hoje eu vou ficar na Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, e eu li a Bíblia 10 minutos, eu tenho que deixar a Bíblia de lado e cair. Meu E isso me Deus. dava vontade de sumir, me dava vontade de morrer, dava pensamento de me matar. Porque eu falava assim, cara, não tem solução. Eu não vejo solução, eu não consigo. Eu sou Que forte, a hein, João? pior pessoa desse mundo. Porque, cara, se eu falar isso pra alguém, que eu tava com a Bíblia, eu deixei a Bíblia pra pecar, pra fazer isso, essa pessoa vai falar assim, não, a religião vai te condenar. Vai falar, não, tá errado, você não pode. E não pode, não tô falando que isso tá certo. Mas mesmo assim, eu perseverei, eu continuei, eu buscava a Deus, eu ia para Deus e falava, Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu pequei, e Deus sempre me dando palavra, Deus sempre me dando palavra, Deus sempre falando do domínio próprio, sabe, dos frutos do Espírito, busca isso, busca na Bíblia, tenta, sabe, senta com uma pessoa, conversa com uma pessoa madura, sabe, tem coisas que você não deve estar falando com todo mundo, É isso aí. então Deus ele te põe pessoas específicas na sua vida. Deus ele nunca te vai deixar só. Primeiro Amém. Jesus já disse, eu vou deixar com você o Espírito Santo, que vai vir e vai acompanhar você. Então nós já temos o Espírito, o maior poder que há e tá conosco. Jesus deixou com a gente. Mas tem pessoas aqui na Terra também que é capacitada e que são ferramentas nas mãos de Deus Verdade. para nos ajudar. Sabe? Às vezes você chega ali porque com o seu coração partido, você chega. Cara, é horrível você se sentir imundo. Você olhar pra todo mundo e você se sentir aquele patinho feio, se sentir imundo, sujo, por causa do pecado. E o diabo acusando a sua mente. E ele falando: tá vendo? Você não tem jeito, você não tem solução. Isso não vai dar pra você. Cara, posso te comentar uma coisa? Uma experiência também que eu tive. Uma vez que eu peguei e eu caí no pecado e eu deixei de ir pra. E eu deixei de ir pra igreja. Eu fiquei uns dias sem ir pra igreja. E daí eu peguei e falei assim, não, eu vou ir pra igreja. E quando eu fui pra igreja, no dia que eu falei assim, tipo no sábado, eu falei, no domingo eu vou pra igreja. Nesse sábado eu tive um sonho. Cara, nesse sonho eu vi a minha família, todos assim, e de repente apareceu uma pessoa da minha família também, e ela se Aham. endemoniou, virou um demônio Meu Deus. no meu sonho. E ela ficou com um rosto bem velho, assim, endemoniado. E olhou pra mim e falou assim, ó, ele ficou tempo demais com a mão estendida pra você. Ou seja, tipo assim, me falando que eu já não tinha mais solução. Falou desse jeito, não sou, e ele era muito real. E falou assim, ó, ele ficou tempo demais, Deus ficou tempo demais com a mão estendida pra você. Tipo, não adianta você voltar pra igreja, já passou o seu tempo. Cara, e eu acordei com aquele dia e
é que Deus, ele sabe todas as coisas. E naquele dia eu orei e pedi discernimento para Deus, porque eu queria deixar. Eu falei, não, já não há mais solução. Não tem mais solução. Mas Deus, ele sempre levanta uma pessoa para te ajudar, para te Amém. entregar uma palavra. Teve irmãos que me ligou e me entregou palavras específicas sobre essa situação. Aleluia. Eu creio. Específica. E eu falava assim, uau, como pode, cara? Deus, ele tá comigo. Amém. É Deus, ele assim mesmo. acredita. Deus, ele tem fé em mim, cara. Deus, ele tem fé que eu vou ser transformado, que eu vou ser mudado. Então, é uma batalha tremenda. É uma batalha muito dura, sabe? E nem sempre você vai estar... E nem sempre você vai conseguir estar de pé. Há momentos que Não. você pode cair, mas você nunca permaneça no chão. Nunca. Sempre levanta. Sempre levanta e sempre siga caminhando. Porque uma hora a vitória vem. Qual foi o momento que você falou assim, ei, Deus tá me chamando, aqui tem um negócio aqui. Teve esse momento, João? Cara, primeiro, igual você falou aí do assumir, né? Aham. E eu creio que é isso. Eu creio que por isso que Deus ele fala assim pra gente confessar a Deus. Por mais que ele saiba os nossos problemas, mas a gente confessar. Porque quando a gente tá falando, o ouvido que tá mais perto da nossa boca é o nosso. No, Nós estamos ouvindo aquilo que nós estamos falando e estamos nos que conformando do forte. problema que nós temos. Que forte. Sabe? Olha, que isso também agora acabou de. Cara, é tremendo isso. E a minha conversão foi o seguinte, cara. Eu tinha esse costume lá no Brasil, a gente recebia toda sexta-feira. Então eu na sexta-feira eu recebia, eu já pegava o dinheiro e já fazia os meus esquemas. Já tinha uns meninos que eu ligava, eles vinham com a motinha e já ia pra favela, buscava droga, eu ia pra casa, tomava um banho, quando eu saía já tava tudo me esperando. Eu ia pro bar e ficava lá jogando bilhar, jogando tudo. E daí, teve um dia e eu olhava assim, eu via as pessoas, eu via casais. Cara, uma coisa que sempre me chamava atenção era casais. E eu creio que, porque o propósito de Deus, eu vejo assim na Bíblia mesmo, Deus de Gênesis, não foi Deus, Deus não constituiu, como disse, o matrimônio, né? O propósito de Deus não era mesmo o matrimônio, era a família. Amém. O matrimônio foi, né, não fala assim, carne da minha carne, então É. hoje você vai ser minha esposa. Mas o propósito de Deus é família. Então me chamava muita atenção quando eu via a família. E aquilo me frustrava, porque eu falava assim, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso é pra qualquer outra pessoa. Eles têm a família, eles têm filhos. Eu via pessoas assim, eu falava, cara, isso nunca vai ser pra mim. Então isso era uma cegueira que o inimigo tinha colocado na minha mente, na minha cabeça. Você não é capaz, você não nasceu pra isso, você não vai ter. Você já tem 3 filhos que você já não vive com eles, você já não cuida com eles. Então você já tentou, você já deu o seu tiro e acabou. Já não tem mais solução. Então eu sempre via isso e eu me sentia mal. Eu via pessoas conquistando, tendo coisas, logrando comprar um carro, comprar uma moto. E eu falava, cara, eu trabalho muito. Eu trabalho, sempre trabalhei e eu não tenho nada. Até minha roupa. Eu usava uma roupa lá no Brasil que era praticamente meu uniforme. Eu sempre saía com aquela roupa. Eu não comprava nem isso. Cara, eu com 20 e poucos anos, 28, 30 anos, quase 30 anos nas costas, minha mãe que me comprava uma roupa ou outra na feira. Cara, e eu ganhava muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Não vou dizer assim, cara, mas ganhava. Eu ganhava mais que meu pai, bem mais que meu pai, ganhava o Meu dobro do meu Deus. pai. Meu pai o mês inteiro tinha o dinheirinho dele na carteira e eu, nada. Já aconteceu de eu receber numa sexta-feira e no sábado eu não ter 5 reais pra comprar um pastel na feira. Meu E eu Deus. tá no sábado ali, meu pai ter que comprar, porque ele comprou pra minha mãe, comprou pro meu filho que ia lá em casa e ele comprar pra mim. E eu não tinha, eu já tinha cobrado muito mais que ele. Muito mais que ele. Então, quando eu via isso, eu pensava assim, cara, eu tenho que mudar minha vida tem que ser transformada. Eu não aguento mais ver essa vida. E um dia eu saí na sexta-feira, fiquei sexta, sábado, voltei pra casa só no domingo. Morava com os meus pais. Já com 29 anos. 29 anos, eu tava morando com eles. E daí eu cheguei em casa no domingo, já entrei já louco. Meu pai e minha mãe, dentro da casa do meu pai e da minha mãe, eles não abriam a boca pra falar. E daí eles não falaram nada. E eu pedi uma pinga pra minha mãe, porque eu queria continuar em casa, até eu dormir, né? Tomando. Cheguei em casa, peguei uma garrafinha, entrei pro meu quarto. E quando eu entrei no meu quarto, cara, é incrível como nunca tinha acontecido isso. Eu peguei e falei assim, eu analisei a minha vida, olhei como é que eu tava. Eu vi que eu tava chegando depois de 3 dias na casa do meu pai.
E falei assim, Deus, falei com Deus, a minha vida é isso mesmo? Será que eu nasci, vou viver e vou morrer assim? Eu não tenho nada, eu já não tenho meus filhos, eu não tenho uma casa, eu não tenho uma família, eu não tenho nada. Senhor, me ajuda a mudar minha vida, porque eu sozinho eu não consigo. Cara, essas foram as palavras que eu falei, cara, eu acabei de falar. Eu fechei a minha boca, a minha irmã me ligou. Minha irmã aqui na Espanha. Eu peguei, beleza, e passou tanto tempo. E quando eu cheguei esse dia em casa, depois de 3 dias, a minha irmã me ligou no meu telefone. E ela sabia que eu não queria falar com ela. E eu acabei de falar com ela, ela me ligou. E quando ela me ligou, ela falou assim, João, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela, seguro, tá tudo bem? Eu falei, tá. João, você quer falar comigo? Aí eu peguei, abri o coração e falei assim, Tânia, eu não aguento mais. Minha vida não muda, eu não consigo avançar, eu não tenho nada. E eu aqui nesse lugar eu não consigo. Eu não consigo. Aí a minha irmã pegou e falou desse jeito pra mim assim, João, arruma seus papéis, que até meus documentos do Brasil eu era descuidado. Minha carteira de conduzir tava caducada já fazia 2 anos. Eu tava vencida, meus documentos perdidos, título de eleitor já que eu não votava, multa pra pagar, um monte de coisa. Um rolo que eu não podia. Eu era uma pessoa que não podia sair do país pra nada. Aham. Você vê que o inimigo trabalha tanto pra te prender ali que ele, Olha o mistério aí. que ele te fecha em tudo. Até um simples detalhe de uma votação, que é uma multa de centavos que você paga cada vez que você não vota. Não sei se chega a R$ 1, acho que não chega. E te impede de você sair do seu país, de você viajar, de você fazer alguma coisa. Então, o inimigo ele tem várias maneiras de te aprisionar no lugar onde ele quer que você fique. Pra ele continuar a influência dele na sua vida. É. E aí, a minha irmã falou comigo isso. Volta, faz seus papéis, tudo. E eu vejo se no final de ano eu consigo te trazer. Isso em agosto. Aí eu falei assim, tá bom, Tânia. E daí ela foi e falou de Jesus pra mim. E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus assim. E olha que minha irmã tinha recém-convertido. A minha irmã cheirava álcool ainda. Porque ela gostava de tomar a cervejinha dela. Ela gostava de tomar. E ela tava recém-convertida. Ela aqui na Espanha, tava indo na igreja na Videira, na Lavide.Ela tava recém-convertida. E ela falou pra mim de Jesus. E eu lembro que nessa noite dentro do meu quarto, cara, o medo tomou conta de mim. Meu O Deus. medo. Quando ela terminou de falar de Jesus pra mim, que eu entrei naquele quarto, eu não tinha paz. Eu ficava assim, ó, com medo, me arrepiava, eu sentia frio. E medo. Parecia que eu tinha um demônio, um diabo ali. Eu ficava assim com medo. E aí minha irmã mandou louvores pra mim, bastante louvor ela mandou pra mim. E eu comecei a escutar louvor. Só que foi tão engraçado que ela falou comigo, acho que foi no domingo. Na terça-feira ela falou assim, João, semana que vem vai um pastor que predicou aqui na Espanha. É o pastor Reinhard. Ele veio numa conferência aqui na Videira. Ela falou, ele veio predicar aqui. Ele é muito bom. Vai lá ver ele. E eu não queria, porque eu não gostava de pastor sem conhecer. Eu pensava que igreja, que a gente falava igreja de crente, né? Uhum. Era tudo ladrão. O pastor queria seu dinheiro, ia lá, era mentira. Que as curas, essas coisas eram tudo combinado, era tudo mentira. Então eu tinha essa visão completamente torta da igreja. Do que era a igreja, né? Graças a Deus eu tava na ignorância. E eu não tinha nem noção. E eu peguei e falei assim, eu não queria ir. Essa igreja, essa gritaria e tal. E aí eu peguei e conversei com um amigo meu que trabalhava comigo, o Paulo. E ele falou assim, ó, japonês. Ele chamava de Japa, né? Ei, Japa, eu te levo você no sábado. Pode ser? Eu falei, pode ser. No sábado você me leva. Aí eu falei com a minha irmã, eu falei, Tânia, eu vou no sábado. Ela, não, João, vai na sexta-feira também. Vai na sexta-feira que é benção. Eu falei, Tânia, eu vou no sábado e pronto. Senão eu não vou. Tá bom então. Vai. E se o pastor, na hora que o pastor falar assim, quem quer aceitar Jesus, você levanta a mão. Aí eu falei, não sabia o que era, eu falei, tá bom. Então, na hora que ele falar quem quer aceitar Jesus, eu levanto a mão e já está. Aí beleza. Aí na sexta-feira eu tô trabalhando, na sexta-feira da conferência que ia ter lá. Eu tô trabalhando lá, soldando o portão no sol, assim, e aquela angústia, aquela agonia dentro de mim, e eu falei, que será que é isso? E porque na sexta-feira eu já ia pro rolê, né, buscar droga, bebida, era toda semana. Então, daí eu com aquele me incomodando, me molestando por dentro. E eu pensei nos meninos, ligar pros meninos pra buscar a droga. E não aconteceu nada. Eu falei, não é isso. Parece que não é isso. O que será? E eu trabalhando, de repente veio na minha mente, hoje vem o pastor. Quando veio na minha mente, aquele assim, ó, deu aquele alívio. E eu não sabia, né? Não sabia do Espírito Santo, não sabia que Deus fazia essas coisas, né?
Sabia, queria que Deus era todo poderoso, mas eu sabia que ele podia fazer isso. E daí eu peguei e fiquei assim, falei assim, será que é pra mim ir nessa igreja? Meu Deus do céu. Ele é numa cidade vizinha, ali, chama Itatiba. E, e aí, a igreja que eu fui lá chama Comunidade Casarão. Eu sempre entro pra ver eles também na internet e agradeço eles também por ter me recebido nesse dia, sabe? Amém. E daí eu peguei e falei assim, cara, eu vou ligar pros meninos. E comecei a ligar pros meninos. Os meninos tudo disposto. Não, e aí, Japa, vamos. Aí eu falei, vamos, mas hoje eu quero que você me leve em outro lugar. Não aonde? Eles já pensavam que era uma outra favela, uma outra biqueira, buscar um lugar diferente. E eu peguei e falei assim, não, eu quero que vocês me levem hoje na igreja. Ah, Japa, não vai dar não, Japa. Não, mano. Ei, Japa, o que você quer aí? Você vai cair lá dentro e não sei o quê. Um monte, sabe, assim. Não, Japa, não dá. Liguei para uns 3 que ia direto e não, ninguém foi. Pros teus amigos, né? É, uns amigos. Vamos ver, na hora. Na hora que eu falei que eu ia pra lá, pra igreja, nenhum. Aí me passaram o número de um cara que fazia, a gente fala Uber lá, mas ele não era Uber de aplicação nem nada. É uma pessoa normal que tinha um carro e você tinha um contato por de boca e você ligava, não, eu te levo lá, te cobro tanto. É assim, esse Uber. Aí liguei pra ele, eu lembro até hoje, o nome dele era o Giannichini, né? O apelido era o Giannichini. E aí liguei, ele falou assim, ó, japonês, não dá. Hoje não dá. Eu falei, tá bom, então deixa. Aí eu continuei trabalhando, eu falei assim, não é pra mim ir nessa igreja, talvez, é até livramento. Pra mim não ir na igreja. Essa igreja aí não. Depois eu vou lá na igreja católica, onde eu ia, onde eu cresci, né? Tudo. Vou lá, ajoelhava na frente da imagem de Jesus morto lá e rezava e já tava certo. E daí, cara, de repente me liga um cara que eu não conhecia. Falou assim, ó, o meu amigo comentou comigo que você tá precisando de um transporte hoje e eu posso te levar. Aí eu falei, sim, quanto você me cobra? Aí ele falou assim, eu cobro R$ 120. E eu olhei e falei assim, nossa, R$ 120 tá caro. Tá muito caro. Aí ele pegou e falou assim, não, eu levo você, eu te espero e te trago de volta. E na hora que eu pensei que tava muito caro, eu trabalhando assim, veio um pensamento na minha cabeça. E esse pensamento falava assim: cara, você hoje, se você sair, você vai gastar 500 Olha aí. com droga, com bebida. Você vai passar a noite gastando dinheiro. O que é R$ 120? Aí eu peguei e liguei pra ele e falei assim: cara, eu aceito. Vamos. Aí ele, vamos. Beleza. Ele veio, me pegou na hora certa. Cheguei na igreja, já tava na expectativa, vi esse pastor. Aí saludei ele, ele me pegou assim, me deu um abraço e foi predicar. Eu tirei uma foto dele, com ele, e mandei pra minha irmã já ficou toda emocionada aqui, eu não acredito, João, glória a Deus. E reforçando. E se ele falar que ia aceitar Jesus, levanta a mão. Eu falei, tá bom. E eu tô lá esperando ele falar a bendita palavra, né? Quem quer aceitar Jesus? Eu falei, aí, beleza, eu tô lá escutando o culto, ele predicando sobre a nova aliança, sobre Jesus Cristo. Claro, eu não entendia nada, não tinha o conhecimento. Mas eu tava ali focado, prestando atenção. Aí de repente ele começou a falar. Aí ele pegou e falou assim: ó, tem alguém aqui hoje Olha o mistério. que se sair da igreja e for atropelado por um carro aí fora e você morrer e você não tem certeza que você vai pro céu, se você quer essa certeza hoje, levanta que eu vou orar por você. Cara, na hora que esse pastor que ele falou isso, eu tive que segurar assim na cadeira, assim, ó. Eu tive que agarrar assim, ó, porque eu tava levantando sozinho. E eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia o que que era. Eu falei, o que que é isso? E eu, assim, eu agarrei na cadeira, assim, por baixo da cadeira e fiquei travado. E eu baixei a cabeça, assim, quando eu olhava pra ele, ele falava, ele olhava pra mim. Aí ele olhava pra outra pessoa, mas olhava pra mim de novo e eu assim segurando. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Me ajuda. E olhando assim pra ver se tinha alguém me olhando. E ele falou, e ele começou. E eu não levantei. Ele começou a contar a história, dando volta, falando. E falou de novo: se você morreu hoje e você não tem essa certeza, você quer essa certeza hoje, levanta, que eu quero orar por ti. E eu aqui se retando, agarrado na cadeira pra não levantar. De repente levantou 3 pessoas. Aí ele olhou essas 3 pessoas, ninguém mais, 1, 2, 3, ninguém mais. Aí não, ninguém levantou, ele falou assim, ó, vem vocês 3 aqui na frente. Quando os 3 começaram a ir pra frente, eu falei, agora já era, soltei. Na hora que eu soltei a cadeira, eu levantei. Cara, incrível. Fiquei de pezinho assim, sozinho. Na hora que eu levantei, ele apontou o dedo pra mim assim, falou assim, você, vem, você. E aí eu fui, sem saber de nada. Já fui, já assim, com aquela...
Ele começou a orar. E quando ele começou a orar, quando ele falou pra gente repetir a oração, cara, aquilo tomou conta de mim que eu chorei tanto, tanto. E eu sem saber o porquê que eu tava chorando, porque eu falei, uau, o que que é isso? Mas eu me dava vontade só de chorar. E eu chorando, 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 e repetindo a palavra que ele tava falando. Eu entrego a minha vida a Jesus, põe meu nome no livro da vida, fiz aquela oração com ele e tal. E na hora que terminou, ele olhou pra todo mundo e falou assim, gente, o rosto desse rapaz, ele mudou completamente. Glória a Completamente. Deus. E eu fiquei naquilo, cara. E eu não queria ir nenhum dia. Eu fui nos 3 dias. Eu fui sexta, fui sábado e fui domingo. No domingo eu não tinha dinheiro. Minha irmã ligou pro meu pai e falou: pai, empresta pro João, pro João. Meu pai, não, eu não vou emprestar. Porque meu pai sabia que eu era doido. Aí minha irmã falou assim: não, é pra ele ir pra igreja. E mesmo assim ele custou um pouco, mas ele deu o dinheiro. Ou cento e pouco. E eu fui. Fui todos os dias, os 3 dias. E daí, desse momento, minha vida começou a mudar. Desse momento que Amém. minha vida começou a mudar. Na segunda-feira, eu já falei, eu não bebo mais. Eu não bebo mais. E eu levantei cedo. Eu levantava de manhã para trabalhar, às 6 horas da manhã, em jejum. Eu tomava um copo assim, ó, americano, esse passado a régua de pinga. Puro, sem nada, sem Jesus. nada, sem comer nada. Tomava um desse e ia queimando e ia trabalhar. E nesse dia eu levantei, não tomei. Catava os louvor que minha irmã me mandava. E eu ia escutando. Cara, eu ia cedo, 7 horas pra serraria. Eu ia chorando, ouvindo louvor. Eu voltava meio-dia pra casa chorando. Voltava do almoço chorando. E 6 horas da tarde ia pra casa chorando. Que acho que quem me viu na rua falava: Deus, esse cara tá passando por uma dificuldade muito grande. Mas não, cara, apaixonado, queimando por Jesus. E eu não entendia muito da palavra, nada, mas aquilo movia comigo, mexia comigo os louvores, eu escutando esse louvor. E aquilo foi queimando e eu chorava. E não bebi. Passei uma semana sem a bebida. Aí quando foi o cigarro eu falava que. Eu cheguei a falar isso com a minha própria boca. Eu falei assim, eu vou morrer fumando. Misericórdia. Porque eu gostava muito do cigarro. Muito, muito, muito. Eu fumava 2, 3 pacotes de cigarro, paquete por dia, maço. Ainda fumava ainda daquele que era que a gente fala do Paraguai, o pior ainda, porque era mais barato, pra matar mais rápido. E aí eu peguei e falei assim, ó, na outra semana eu falei assim, eu não vou fumar. Vou deixar de fumar. Aí trabalhei nesses dias, quando foi umas 3 e pouco da tarde, acabou meu cigarro na serralheria. E eu falei, não vou fumar mais. E daí, cara, aquela vontade tremenda. Cheguei em casa à noite, aí fui em cima do meu guarda-roupa, eu tinha 2 cigarros soltos assim que eu deixava de reserva ali. Ó, pra você ter noção do tanto que eu era dependente de cigarro, já teve vez de eu estar em casa, de eu sair de casa, que é num sítio assim no mato, sair, subir na rua, pra pegar uma bituca na rua pra me acender pra me fumar, porque eu não tinha em casa. Misericórdia. Você acredita? Olha o grau, olha o tanto que o inimigo ele te humilha, a humilhação que ele te faz. Ele quer te humilhar, ele te joga no mais baixo. Você não sabe quem tava com a boca naquilo ali, ou o que tinha aquele, mas você ia lá pra pegar uma bituca no chão pra você fumar. Isso já passou comigo. Ou pegar e abrir o cigarro, um monte de bituca e fazer um cigarro enrolado. E aí, e aí eu peguei e fumei esses 2 cigarros. Fui controlando, fumando e apagando para dar até a hora de eu dormir. Aí eu dormi, fumei o último e falei assim: a partir de amanhã eu não fumo. E Glória a eu orei, eu não Deus. sabia nem orar, só falei com Deus. Eu falei assim: Deus, não tinha a revelação do Pai, não falava Pai, falava Deus. Tinha ele como Deus, é um Deus soberano, aquele Deus místico com barba, com cajado lá em cima. Era ele. Eu falei: Deus, o Senhor me ajuda, eu não quero mais fumar e tal. Meu pai, ele não era de dar cigarro. Porque meu pai ele era assim, se você tem seu vício, você sustenta seu vício. Isso aí não é como eles diziam, né? Vício é luxo. Você trabalha pra você manter o que você sabe que você quer. E daí meu pai não dava, meu pai não gostava. Sempre que eu tinha que pegar escondido, eu pedia pra minha mãe pegar lá no maço dele, escondidinho pra mim quando eu não tinha. E meu pai não me dava. E nesse dia eu levantei cedo. Tô no banheiro escovando o dente. Meu pai foi na porta do meu quarto me chamar, porque tinha que chamar, senão eu não ia trabalhar. E nesse dia eu já levantei antes, cara. Como Deus é lindo. Eu levantei e dobrei minha coberta. Eu nunca dobrei uma coberta. Nunca na minha cama. Nesse dia, cara, eu não sei. Eu levantei, peguei minha coberta, deixei dobradinha, minha cama esticadinha, arrumadinha. Aleluia. E fui pro banheiro escovar o dente. Quando eu tô escovando meu dente, meu pai bate. Eu falei, pai, tô no banheiro já. Ah, você já levantou? Eu falei, já. Ah, tá bom. Na hora que eu abro a porta do banheiro, meu pai tá na porta do banheiro e fala assim: Você tem cigarro? Eu falei, meu pai perguntando isso, cara. Eu falei, não, pai. Aí ele pegou, tirou do bolso, tirou um paquete de cigarro maço. E que ele fumava um, ele comprou outro pra me dar, cara, o que eu gostava ainda. E ele nunca
Ó o mistério aí, ó. Aí ele pegou e me deu um pacote assim na porta do banheiro, eu lembro até hoje. Eu peguei e falei assim, pai, eu não fumo mais. Que eu levantei desse dia, falei, pai, eu não fumo mais. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, mas leva, se te der muita vontade, você fuma um cigarro. Você vai diminuindo, pouco a pouco. Que não é fácil. Porque meu pai também tentou muitas vezes parar de fumar. Mas, que nem eu falo, você tentar é uma coisa, agora com Jesus é outra. Ô, glória. Sabe? O problema é Receba. que quando a gente não tem Jesus, a gente só tenta. E quando você Isso. tem Jesus, você faz. Você Você consegue. consegue. Aleluia. Sabe? O problema é porque tentar, ixi, eu tentei muito na minha vida de tudo e nunca consegui. Aí depois com Jesus, não. Com Jesus deixa de ser tentativa e seja ser uma coisa concreta, real. Amém. Glória a E, Deus. e aí meu pai pegou e falou, tá bom, pai. Peguei, coloquei ele no bolso, fui trabalhar, coloquei ele em cima de uma prateleira que tinha assim na serralheria. E a manhã toda trabalhando, soldando dentro da serralheria. E toda hora eu metia a mão no bolso assim pra pegar o cigarro. Parecia que faltava algo. Eu olhava, ele tava lá na prateleira. Eu falei, eu não vou te fumar. Eu não vou te fumar. Deu a hora do almoço, coloquei o pacote no bolso, fui pra casa, almocei. E depois do almoço, cara, pra mim era a melhor coisa depois de comer o cigarro. Ou tomar um café, mas depois de comer era o cigarro do almoço. Eu almocei e voltei a trabalhar com mais cigarro no bolso. Aí fui sair pra fazer uma instalação, coloquei em cima do painel da furgoneta lá, da perua, que tinha lá a Kombi, e deixei o maço lá. E eu soldando aquele portão, aquele calor, de repente eu me queimava e dava um nervoso. E eu chegava no maço de cigarro, assim, eu chegava a tremer. Eu pegava ele assim, eu ia abrir ele e falava assim: não, tudo aquilo que eu passei de manhã não vai valer de nada. Glória a E tudo aquilo Deus. que eu quero agora, que eu falei pra Jesus que eu vou fazer, eu não vou fumar. Colocava lá de Aleluia. volta. Trabalhava meia hora, uma hora, dava aquele nervoso, eu ia de novo lá na furgoneta, pegava ele. Isso eu fiz umas 7, 8 vezes no dia. Na parte da tarde, de ir lá, pegar ele na mão, chegar assim e não fumar. Falei, não, tá aqui. Quando chegou de tarde, que eu cheguei em casa, meu pai chegava às 5, eu chegava às 6. Quando eu cheguei às 6 horas, meu pai já tava em casa. Eu cheguei, enfiei a mão no bolso, falei assim, pai, tá aqui, ó. Eu falei pro senhor que eu não ia fumar, que eu não fumo mais. Glória a Aí ele olhou e Deus. falou assim, não, tá bom, mas deixa com a sua mãe. Porque se acaso te der vontade, olha pra você ver, você pede pra ela que vai estar aqui em casa. Eu, tá bom, pai, tá bom. Toma, mãe, guarda. E minha mãe guardou. E eu não fumei mais. Não fumei Aleluia. mais, não fumei mais. Foi Jesus que me libertou. E aí, foi essa libertação. Aí eu saí da coisa. A droga eu nem percebi. A maconha, o crack, a cocaína, eu nem percebi. Eu não tive essa luta com isso, não. Graças a Deus. Glória a Essa aí foi como se Deus Deus. tivesse pegado assim Arrancou, né? arrancou. Isso daí eu não tive, tipo assim, ai, que vontade de. Claro, uma vez ou outra, uma situação, Isso. você lembrava, eu lembrava, mas não aquilo que eu queria. Igual cigarro, igual a pornografia, essas coisas, sabe? Não era assim. A droga foi uma beleza. Assim, pra sair. Deus parece que pegou assim com a mão e tirou.